versículo 1 diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra a sua oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Senhor, te louvamos, te agradecemos e engrandecemos a Deus o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia, porque eu sei que o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Então pedimos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ele venha falar comigo, ele venha falar com a tua igreja, para que cada um de nós possamos sair deste lugar abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Continue glorificando, exaltando e agradecendo ao Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é fiel e ele é poderoso. Irmãos, este capítulo aqui ele é muito interessante, porque nos fala acerca de dois irmãos, né? De Caim e Abel, duas pessoas. E qual que era o propósito daquelas duas pessoas? Ofertarem algo ao Senhor, trazerem a sua oferta a Deus. Entenda que oferta é algo voluntário, não é por obrigação, não é por força, mas é porque nós sentimos em fazer. Entenda que Deus não pediu oferta, mas eles sentiram em trazer. Então, para nós entendermos, né, essa passagem, para você poder compreender o que é ofertar ao Senhor, é aquilo que ninguém me pede, mas é aquilo que eu quero dar. É aquilo que ninguém me força, mas é aquilo que eu quero oferecer. E ofertar algo ao Senhor é interessante, porque quando eu oferto, eu não estou preocupado se eu vou agradar pessoas. Eu estou preocupado se Deus ele vai receber a minha vida. Se Deus ele vai receber. Só que nós vemos hoje em dia muitas vezes a preocupação de fazer para as outras pessoas verem. E eu preciso entender que tudo que eu faço é para agradar a Deus. Então em mim tem que ter uma disposição de ofertar. E nós vemos aqui que Caim e Abel, o que eles fizeram? Colocaram no seu coração. Só que entenda que um era lavrador da terra, o outro era pastor de ovelha. Então cada um ia ofertar segundo aquilo que ele produzia, ou segundo aquilo que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que então Caim ele pega um produto da terra e ele oferta ao Senhor. Ele trouxe aquilo que ele tinha para o Senhor, aquilo que ele estava produzindo, aquilo que era fruto do seu trabalho, aquilo que era fruto daquilo que ele estava realmente fazendo. E muitas vezes a oferta ao Senhor é isso. É quando eu trago algo para o Senhor. E a Bíblia diz o que aconteceu com a oferta de Caim. A Bíblia diz que Deus não atentou.
Entenda uma coisa, se você pode pegar todas as traduções da Bíblia, nenhuma vai estar dizendo que Deus não recebeu. Porque a palavra atentou, ela quer dizer dar atenção, reparar, parar para ver. Ou seja, então entenda que quando Caim ele trouxe a sua oferta, aquela oferta ela não chamou a atenção de Deus para Caim, mas Deus recebeu a oferta, mas aquilo não chamou a atenção. E sabe o que eu aprendo aqui com a oferta de Caim é o que? Quando eu vou ofertar ao Senhor, eu oferto para quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo de você ofertar alguma coisa ao Senhor? Caim pegou do fruto da terra e ofertou. Deus ele recebeu, mas ele não atendeu. Ele não deu atenção. Ele não parou para ver. Ele não reparou naquilo. E é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Quando eu oferto qual é o objetivo? Qual é o propósito? Será que eu quero chamar a atenção de Deus para a minha vida com a minha oferta? Será que eu quero que Deus ele repare na minha oferta? Ou será que eu quero ofertar? Não, já ofertei, está tudo certo. Mas o que Deus ele fez com a sua oferta? Como que Deus ele recebeu? Então entenda que a oferta de Caim, Deus ele recebeu, mas ele não deu atenção. Será que Deus ele tem dado atenção para a sua vida? Será que Deus ele tem olhado de uma maneira diferente quando você está aqui na presença dele, quando você traz alguma coisa diante dele? Será que ele tem dado atenção e tem visto aquilo que eu estou trazendo? Porque as pessoas veem, mas o propósito da oferta não é atingir pessoas, é atingir a atenção de Deus. Então muitas vezes não é quanto eu dou, é como eu dou, é como eu oferto, é como eu faço, é para qual objetivo? Qual é o objetivo meu? Caim ele saiu para ofertar e trouxe o produto que ele produzia e ofertou. Deus recebeu, mas não deu atenção para ele. Eu comparo aqui muitas vezes quando nós recebemos alguns presentes, né? Tem algumas pessoas que nos presenteiam com algo que em meio a tantos presentes nós reparamos em qual? Naquele. Por quê? Porque aquele chamou a nossa atenção. Então Deus ele recebe todas as ofertas, mas tem algumas pessoas que com o seu ato de fé, com a sua dedicação, com o seu esforço, consegue chamar a atenção de Deus para a vida dele. Deus consegue parar para ver ele ofertar, parar para ver ele fazer. E a nossa oferta nada mais é do que isso. Só que Caim ele não alcançou esse objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo de dizimar, de ofertar, mas coloque no seu coração e todas as vezes que você ofertar e você dizimar, você quer chamar a atenção de Deus para a sua vida. Você não quer somente que Deus receba a sua oferta, você quer que Deus atente para você, olhe para você, contemple você. Aleluia! É por isso que para isso nós temos que ter o quê? Primeiro, não é ofertar aquilo que produzimos. Então agora nós vamos para a segunda parte, aprender com Abel como ofertar.
Abel, ele não queria só ofertar, ele queria chamar a atenção de Deus para a vida dele. Então, qual que é a primeira coisa que Abel ele faz? A Bíblia diz que Abel, quando ele vai ofertar, ele não pega qualquer ovelha. Ele não pega qualquer uma, ele sai no meio do pasto e diz: é essa que eu vou levar para o Senhor. Então entenda que muitas vezes, não é você sair de casa e pegar uma moeda ou qualquer coisa: não, eu vou levar isso aqui para o Senhor. É você muitas vezes querer levar o menor. Então a primeira coisa que Abel ele faz, ele não leva qualquer coisa, ele não leva qualquer ovelha, ele olha para o seu rebanho e ele começa a escolher a primogênita. A primogenitura, ou seja, a ovelha mais bonita, a ovelha sem defeito, a ovelha mais gorda. Então entenda que ele não vem trazer somente uma ovelha, ele vem trazer a melhor ovelha que ele tinha. Mas quem falou para ele que era para trazer a melhor ovelha? Quem falou para ele que era para entregar a mais gorda? Ele quis fazer. Então, para nós chamarmos a atenção de Deus, não é o que ouvimos as pessoas dizer, é nós que colocamos o nosso coração para fazer, porque queremos a atenção de Deus para nós. Então ele escolhe, ele olha para o seu pasto e começa a escolher a melhor ovelha. É por isso que muitas vezes ofertar ao Senhor causa sacrifício. Porque eu tenho que sempre escolher o que há melhor. Aquilo que eu tenho de melhor para o Senhor. Estamos vivendo dias que pessoas dizem que não precisa mais ofertar. Mas eu quero chamar a atenção de Deus para mim. Entenda que esse texto ele é interessante, porque através de uma oferta, Deus atentou para uma pessoa. Chamou a atenção. Deus olhou, Deus se agradou. Deus teve prazer naquilo que Abel estava fazendo. Deus ele tem prazer naquilo que você está fazendo. Uma coisa é eu fazer aquilo que me dá prazer. Outra coisa é eu fazer aquilo que Deus vai sentir prazer das minhas ações. Aquilo que Deus ele vai sentir prazer das minhas obras, das minhas atitudes, das minhas ofertas. Então entenda que Abel ele estava disposto a fazer aquilo. Por quê? Porque ele queria, era voluntário. Não era obrigado, não era por força, não era por necessidade. Era porque ele queria fazer, porque ele queria chamar a atenção de Deus para a vida dele. Ele queria que Deus olhasse para ele. Entenda que muitas vezes esse é o propósito, esse é o objetivo, é chamar a atenção. Comece a chamar a atenção de Deus para a sua vida. Comece a chamar a atenção de Deus para você. E como eu chamo a atenção de Deus? É naquilo que eu faço, é naquilo que eu ofereço, é naquilo que eu entrego, é naquilo que eu me dou. Glória a Deus. E sabe o que fazemos muitas vezes? Queremos entregar qualquer coisa. Deus recebe, mas Ele não atende. Deus recebe, mas Ele não dá atenção. É por isso que vemos algumas pessoas se destacarem das outras.
como nós vemos as pessoas se destacarem, falando, olha, aquele se destacou, olha, aquele ali está daquele jeito, aquele está daquele outro, sabe por quê? Porque a hora que ele foi ofertar, a hora que ele foi fazer, sabe o que ele fez? Ele deu aquilo que chamou a atenção de Deus para a vida dele. Aleluia, aleluia, Deus, Senhor. Ele não estava preocupado no lugar, ele não estava preocupado com as pessoas, ele não estava preocupado com a igreja, ele estava preocupado com chamar a atenção de Deus para a vida dele. A oferta dele era o quê? Chamar a atenção de Deus para ele. E é isso que muitas vezes nós perdemos no nosso dia. Nós fazemos muitas vezes como Caim, mas não ofertamos como Abel. E nós sabemos que Deus, ele não recebe qualquer coisa. Ele não atenta para qualquer coisa. É por isso que eu amo a palavra do Senhor, porque nós vemos pessoas se destacarem, pessoas chamarem a atenção de Deus com as suas atitudes. A Bíblia nos fala sobre quem? Sobre Zaqueu. Ele queria conhecer, ele queria ver quem era Jesus. Então ele sobe em uma figueira brava para ver quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava passando debaixo daquela figueira, ele para, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque hoje convém pousar na sua casa. Aleluia. Em meio àquela grande multidão, ninguém conseguiu chamar a atenção de Jesus para ele, mas Zaqueu, com a sua atitude, chamou. Jesus olhou para ele, ele não conhecia quem era Jesus, mas Jesus já o conhecia. Quando nós fazemos algo para chamar a atenção de Jesus, Jesus ele já nos conhece. Ele para dizer, para determinar a bênção sobre as nossas vidas. Então ele para e diz: Zaqueu, desce, porque hoje convém pousar na sua casa. Hoje convém. São essas atitudes que muitas vezes nós temos que fazer, sabe para quê? Para chamar a atenção de Deus para nossas vidas. Uma multidão não chamou, mas uma pessoa conseguiu isso. Será que nesta noite você consegue a atenção de Deus para a sua vida? Aleluia, meu Deus. Será que nesta noite você consegue a atenção de Deus para você? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu. Ela tocou em Jesus. Quando ela toca em Jesus, o que Jesus faz? Ele para. Ele dá atenção para aquela mulher e diz: olha. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Ele atentou que alguma coisa tinha acontecido. Não que Jesus não sabia quem era a mulher, mas ele queria que a pessoa se manifestasse. E ele diz: quem me tocou? Aí dos seus discípulos: Senhor, você está no meio de uma multidão, todos te tocam. Você pergunta: quem te tocou? Daí ele responde: alguém me tocou de uma maneira diferente. Aleluia. Alguém com um toque conseguiu chamar a minha atenção. E eu parei para saber quem é. Porque neste toque, ela tirou virtude de mim, ou seja, saiu o poder. Saiu o poder sobre a vida dela. Entenda que é isso que muitas vezes nós precisamos. Os discípulos estavam ali, a multidão estava ali, todos estavam em volta dele, mas ninguém conseguiu chamar a atenção do Senhor. Mas aquela mulher, com apenas um toque, Jesus parou para ouvir ela. Jesus parou para fazer um milagre na vida dela. Então são atitudes, são gestos
que nós precisamos ter na presença do Senhor para chamar a atenção dele para nós, para ele poder parar para nos ouvir. Aleluia. Ele poder atentar ao nosso caso. Não é reclamando, não é murmurando, não é xingando, não é gritando. Isso não chama a atenção de Deus para as nossas vidas. O que chama a atenção de Deus para as nossas vidas são os nossos atos de fé. Aleluia, Deus. Em meio à adversidade, em meio à dificuldade, eu me proponho buscar a Deus e chamar a atenção dele para a minha vida, porque ele pode mudar a situação que eu estou vivendo. Aleluia, Deus. Ele pode fazer tudo diferente. Qual é o seu objetivo realmente? Qual é o seu propósito? Para chamar a atenção de Deus tem que ter o quê? Propósito. Saber o que você está trazendo, saber o que você está oferecendo. Eu não posso oferecer algo estranho na presença do Senhor, que nem Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho diante de Deus, o que? E Deus não recebeu, porque era fogo estranho, era algo estranho. Então é por isso que quando eu vou ofertar, a oferta faz parte do culto. Louvor, palavra, oferta. Não tem como eu chegar a um culto sem ouvir louvor, sem ouvir a palavra e sem ofertar ao Senhor. Faz parte do culto. Faz parte de um culto racional. Então eu preciso me preparar para ofertar. E o que nós vemos nos dias de hoje são pessoas que não estão se preparando para ofertar a Deus e ainda querem a atenção dele para a vida. Não se preparam, daí o culto acaba, diz: o culto estava frio, aí não aconteceu nada, olha, o culto estava desse jeito e daquele jeito, não, parece que Deus não estava ali. Deus, ele está aqui, mas ele só vai dar atenção para aqueles que se prepararam. Aleluia. Ele só vai dar atenção para aqueles que vieram com propósito e objetivo Glória a Deus. em trazerem algo para o Senhor. É isso que nós precisamos nos preparar. Se preparar para ofertar a Deus. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. É quando nós colocamos um objetivo. A minha oferta não é para a igreja prosperar. A minha oferta é para chamar a atenção de Deus para a minha vida. Porque não é a igreja que precisa, sou eu. Eu preciso da atenção de Deus para mim. Eu preciso da atenção de Deus para a minha vida. Abel, ele queria isso. E ele alcançou. Caim, ele ofertou, mas ele não alcançou. É aqui que eu entendo algo importante, irmãos. Abel, ele não alcançou, e por ele não ter alcançado a atenção de Deus, o que aconteceu com ele? Ele se irou, ele descaiu o seu semblante e irou fortemente. Então a primeira coisa que aconteceu com Caim, descaiu o seu semblante, ou seja, a sua face não era de alegria. Porque cada um aqui, não precisamos ser, nenhuma pessoa inteligente o suficiente, mas cada um conhece a outra pessoa. Se você fizer algo que ela não gosta, a esposa, o esposo, o filho, você já vai olhar na cara e já saber o que você não gostou. Porque o semblante muda. O semblante muda. Então entenda que, além de Deus não atentar, ele queria ofertar o que ele queria, do jeito que ele queria, e ainda queria que Deus atentasse. E por Deus não atentar, ele descaiu o seu semblante.
E é isso muitas vezes que nós vemos. Sabe o que nós pensamos? Que Deus ele é obrigado a atentar para as nossas vidas. Se Deus não atenta, o Senhor já diz, não vou mais na igreja. Deus não fez o que eu queria. Não vou mais servir a Deus. Deus não deu aquilo que eu precisava. Mas o que estamos fazendo para chamar a atenção de Deus para as nossas vidas? Nós queremos somente receber, mas não queremos dar. Nós queremos chegar no culto e sermos cheios da presença de Deus. Mas qual foi a preparação? Como você se preparou nesse dia? Deus esteve com você o dia inteiro? Se Deus não estiver com você o dia inteiro, Ele não vai estar aqui na igreja. Se Deus não atentou para você o dia inteiro, Ele não vai atentar aqui. Porque aqui é apenas uma continuação do seu dia. E é isso que nós não entendemos. Que nós precisamos trazer a atenção de Deus para nossas vidas. Não é somente no horário de culto. É quando nós levantamos. É quando nós almoçamos. É quando nós trabalhamos. É quando nós estudamos. É quando nós vamos em qualquer lugar. Eu tenho que ter uma certeza. Deus está atentando para as minhas atitudes. Deus está atentando para mim. Deus está atentando para a minha vida. Glória a Deus. Por que Ele está atentando? Porque eu chamo a atenção dEle em todos os momentos. Eu chamo a atenção dEle no meu modo de vestir. Eu chamo a atenção dEle no meu modo de falar. Eu chamo a atenção dEle no meu modo de se comportar. Eu chamo a atenção dEle no meu modo de agir. É chamar a atenção de Deus para quem? Para você. Porque nós precisamos disso. Eu preciso disso. Eu não sei se você precisa. E tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que nós fazemos tem que ter um objetivo. Primeiro, Deus vai receber. Qual é o seu primeiro objetivo? É alcançar a atenção de Deus. Não, mas se eu alcançar das pessoas, tá bom. Se eu alcançar do meu esposo, está ótimo. Dos meus filhos, também está bom. Alcançar a atenção das pessoas é fácil. Sabe por que é fácil? Porque as pessoas são fáceis de serem enganadas, de serem manipuladas, de serem chantageadas. Só que quando eu parto para Deus, que conhece toda a intenção do meu coração, eu não consigo fazer isso. Ou eu sou sincero com Deus, ou Ele diz para mim assim, eu não atendo. Por que você não atende? Porque você está fazendo de qualquer jeito. Não é desse jeito o jeito certo. Não é desse jeito o jeito correto. Entenda que esta foi a primeira oferta, Caim e Abel. Então isso aqui já nos está mostrando realmente qual era o princípio de quando eu ia ofertar ao Senhor, o que Deus Ele queria que eu fizesse. E muitas pessoas, por não fazerem ainda, se iram. Só que o mais interessante aqui, sabe o que é? Caim, ele se ira não contra Deus, ele se ira contra o seu. E sabe o que ele pensa? Ele quer tirar o seu irmão da onde? Da jogada. Ele quer prejudicar o seu irmão. Porque ele conseguiu ofertar algo melhor do que ele. E Deus atentar para a sua oferta. Então aqui que eu entendo algo importante. Muitas vezes tem pessoas que ainda não ofertam o seu melhor, não chamam a atenção de Deus, mas ainda quer tirar aquele que faz o que é certo. Você já deve ter visto pessoas que contam muito, irmãos. Quando a pessoa começa a se destacar na igreja,
Porque ela começa a chamar a atenção de Deus para a vida dele. Sabe o que as pessoas falam? Em vez de apoiar e dizer, isso mesmo, continua assim, você tem que fazer certo, olha lá. Agora já pensa que é o santo da igreja. Olha lá, agora já pensa que é o pastor agora, o crente mais. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos fazer igual. E ainda reparamos naquele que destaca. E sabe por que ele está se destacando? Porque ele conseguiu chamar a atenção de Deus para a vida dele. Aleluia. Por que nós não fazemos o mesmo? Mas falamos daquele que quer fazer. Não, aí agora chegou o cantor da igreja. Agora chegou o que canta melhor que todo mundo. Mas muitas vezes não falamos num tom de abençoar, falamos num tom irônico, de ironia, para dizer que a pessoa está fazendo para se aparecer e não para chamar a atenção de Deus. Abel, ele fez não para se aparecer, ele fez para chamar a atenção de Deus para a vida dele. Então tudo que você for fazer, faça para chamar a atenção de Deus para você. Dê o seu melhor, se esforce, se dedique, porque aquele que não se esforça e não se dedica, vai falar de você. Vai falar de você. Porque ele não quer fazer e ainda quer atrapalhar quem está querendo fazer. Ele não vai fazer e ainda vai se irar contra você que quer fazer o melhor. Então entenda que Caim, ele se irou, mas ele não viu que o seu irmão escolheu a ovelha. Ele não viu que o seu irmão olhou todas as ovelhas. Ele não viu que o seu irmão ficou um tempo esperando, olhando para oferecer o melhor. Mas quem estava vendo quando Abel estava escolhendo? Caim não estava vendo, mas Deus estava vendo. Caim, ele pôde se irar contra o seu irmão, porque ele não viu o sacrifício que ele estava pagando até chegar a hora da oferta. Até a minha oferta no culto, há uma trajetória, há um sacrifício, há uma dedicação, há um esforço que ninguém vê, mas existe um Deus que está vendo. Pessoas não veem, mas tem um Deus que está vendo. Ninguém consegue contemplar e diz assim, olha, já chegou, olá, mas Deus está vendo. Ele se levanta de pé e ele começa a dar atenção quando você louva, quando você prega, quando você ora, quando você oferta. Por quê? Porque ele viu o seu sacrifício. Ninguém consegue entender quando se levanta para louvar, ninguém consegue entender quando se levanta para pregar, quando dá um testemunho. O que acontece, sabe por quê? Porque ele conseguiu chamar a atenção de Deus no seu dia, até a trajetória. E quando ele chega para fazer, Deus, ele se levanta e diz, olha, ele chamou a minha atenção. Então eu vou derramar algo sobrenatural sobre a vida dele. E aí começa a vir a unção, começa a vir o poder, começa a vir os dons, começa a vir algo extraordinário que as pessoas não entendem. Diz, mas por que ele? Por que ela? Por que aquele? É porque você conseguiu chamar a atenção de Deus. É porque você fez algo diferente das outras pessoas. Porque você não estava preocupado em agradar pessoas. A sua preocupação, eu preciso chamar a atenção de Deus. Eu preciso que Deus, ele pare para me atender. Eu preciso que Deus, ele repare em mim. Eu preciso que Deus, ele olhe para mim de uma maneira diferente. Eu preciso disso. Então eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, eu vou fazer. Só o que nós não vemos hoje são pessoas como Abel. O que nós fazemos hoje são pessoas como Caim, que querem ofertar qualquer coisa e ainda querem se irar e se irritar contra aqueles que querem ofertar o seu melhor. Mas entenda uma coisa, existe um Deus que está vendo todas as coisas. Existe um Deus que ainda está contemplando a sua igreja. Existe um Deus que está atento a tudo. Mas o que você quer fazer? Será que você quer chamar a atenção de Deus?
Se é que realmente você está disposto, então se esforce, dê o seu melhor, entregue o seu melhor, faça o seu melhor. Aleluia. Se você está orando um pouco, ore mais. Se está jejuando um pouco, jejue mais. Se está lendo a palavra, lê mais. Chame a atenção de Deus, porque a hora que você chegar num culto, aquele que louva, você vai dizer: Senhor, Tu sabes que eu me ensaiei, Tu sabes que eu me dediquei, Tu sabes o tempo que eu passei me esforçando para chegar a este momento. Oh Deus, Não tem como Deus não chamar a atenção de Deus, porque não é por aquilo que você vai louvar, é por aquilo que você já fez. Aleluia, Deus. É por aquilo que você já fez, é pela sua trajetória. É isso que Deus Ele quer de mim, de você. Será que nós estamos dispostos a ter uma trajetória na presença dEle? Não é só chegar ao horário do culto, porque se chegar ao horário do culto vai chegar como Caim. Deus não vai atentar. Daí você vai olhar outro fazendo, por que Deus atentou para ele? Por que eu louvei e nada aconteceu? O outro louvou e foi uma bênção. Pergunta do dia dele. Pergunta quanto tempo ele se esforçou. Pergunta quanto tempo ele ensaiou. Quanto tempo ele se dedicou. Ninguém pergunta isso. Ninguém chega na pessoa e diz: olha, o que você está fazendo para você chamar a atenção de Deus para a sua vida? Ninguém pergunta. O povo apenas faz o quê? Critica. Porque quer fazer igual. Então paga o sacrifício igual. Se dedica igual. Se esforça igual. Se humilha igual. Dê o melhor igual. É isso que nós precisamos fazer aqui todos os dias. Não importa o que eu vou oferecer. O que importa é que eu vou dar o meu melhor para Deus. Vou dar a minha melhor oferta, vou dar o meu melhor louvor. Vou me dedicar, vou me esforçar para oferecer algo que chame a atenção de Deus. Algo que Deus pare para olhar. Sabe que muitas vezes nós precisamos fazermos o quê? Quando Deus Ele dá o testemunho, sabe de quem? De Jó. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Deus Ele estava falando de quem? De Jó. Deus estava dando testemunho de quem? De Jó. Porque Jó conseguiu chamar a atenção de Deus com as suas atitudes. Então Deus conhecia e sabia quem era Jó pelas suas atitudes. E é isso que nós precisamos fazer. Deus Ele precisa o que? Nos conhecer. Será que se Deus Ele fosse falar de nós para alguém, o que Ele ia falar? O que Deus ia falar de você? Feche os seus olhos aí. Já estou terminando. Se Deus Ele fosse dar o mesmo testemunho que Ele falou de Jó: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora, se Deus Ele fosse falar de você, o que Ele iria dizer de você? Sabe por quê? Porque Deus consegue ver o que ninguém vê. Deus consegue chegar onde ninguém consegue chegar. Deus Ele consegue te enxergar em um banheiro onde ninguém está te vendo. Consegue te enxergar em um quarto escuro, só está você e mais ninguém. Deus Ele consegue te enxergar em todos os momentos. É por isso que Deus não é como o homem enxerga os momentos a clara. Deus enxerga tudo. E quando Ele vai dar testemunho de mim, não é somente naquilo que eu estou
na presença das pessoas, é naquilo que também eu faço em oculto, que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Então, se Ele fosse falar alguma coisa de você hoje, o que Ele falaria? Não, esse chamou a minha atenção, esse é íntegro, esse é fiel, esse é reto, esse é temente a Deus, esse desvia do mal. O que Ele iria falar de você? Depende do que Ele iria falar. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo é para chamar a atenção de quem? É para agradar a quem? Para quem que é? Se não for para Deus, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Se não for para Deus, nós não vamos chegar em lugar algum. Mas se for para Deus, tenha certeza, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Então chame a atenção de Deus para a sua vida, chame a atenção dele para você, e você vai ver que realmente o Senhor Ele vai fazer e Ele vai operar todas as coisas. Amém? Que as palmas do ouvido da Deus.